Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar ao seu lado novamente para buscarmos a presença de Deus por meio da sua palavra. E eu fico muito feliz de ter você ao meu lado, porque é um sinal de que você está buscando a presença de Deus e querendo conhecer mais a respeito de sua palavra. Você já parou para pensar no porquê que o mundo é como é? Por que tantas pessoas sofrem no mundo? Por que o mundo é um mundo tão ruim e oferece tantas coisas ruins que nos magoam e nos levam ao sofrimento? Pessoas ficam doentes, pessoas morrem, pessoas sofrem por conta de fome, de guerras, de tempestades naturais, por conta de tantas coisas, né? Nós vivemos em um mundo que ele é repleto de sofrimento. E a pergunta que fica é: será que Deus ele planejou tudo isso? Será que era plano de Deus que o ser humano viesse a esse mundo unicamente para sofrer? Nasceríamos, sofreríamos e morreríamos. Será que Deus planejou dessa forma? Então hoje nós vamos falar a respeito da origem do mal. Quem é o causador do mal, né? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, vamos começar a refletir sobre o porquê surgiu o mal. Diz assim a palavra do Senhor: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infame na presença do Senhor. A palavra de Deus destaca uma coisa interessante. Deus ele é o criador de todas as coisas, isso é um fato. Agora, ao criar os seres humanos e os anjos, Deus ele atribuiu aos anjos alguns atributos que nós não temos. O apóstolo Pedro aqui menciona que os anjos são mais fortes e mais poderosos do que os seres humanos. Deus deu alguns atributos que nós não temos, e um desses atributos, por exemplo, é o poder de se tornar invisível. Nós sabemos que os anjos são reais. A Bíblia destaca que eles existem. Inclusive, existe um anjo, né, que fica ao nosso redor. É o chamado anjo da guarda. Mas ele vive em uma dimensão que nós não podemos ver. É o chamado universo paralelo, né? O mundo espiritual. É real esse mundo espiritual. O universo paralelo, ele existe. Ele está ao nosso redor, nós fazemos parte dele. Mas nós não podemos vê-lo a olho nu. A Bíblia menciona algumas exceções, né? Algumas pessoas tiveram o privilégio de ver os anjos. Eu confesso a você que eu já tive muito desejo de enxergar, de ver, de conversar com o meu anjo da guarda. Talvez você também tenha esse desejo em seu coração. Eles são reais, mas eles têm um atributo que nós não temos. Agora, existe um atributo em especial que Deus ele conferiu tanto para os anjos como para os seres humanos. E qual seria esse atributo? É o direito de escolha. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, ao Deus criar os homens e criar também os anjos, Deus nos deu o direito de escolhermos ser fiéis a Ele ou não. Então, para nós entendermos sobre a origem do mal, é muito importante partir desse pressuposto, de que Deus criou todas as coisas e ao criar os seres celestiais, os anjos, e ao criar o ser humano, o homem, nós recebemos um atributo em comum: o livre-arbítrio. Agora, onde surgiu o pecado? E eu acredito que aí você já deve ter pensado, né? O pecado surgiu lá no Éden. Porque muitas pessoas, ao ouvirem essa pergunta, logo imaginam assim: o pecado surgiu com Adão e Eva lá no Éden. Pois bem, essa não é uma verdade completa. Por quê? Porque o pecado surgiu antes do Éden, antes de Adão e Eva. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor:
Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Essa profecia é uma profecia conhecida como profecia de dupla aplicação. Por quê? Porque Deus ele começa aqui usando a imagem de um rei pagão, o rei de Tiro, mas você vai perceber na narrativa, né, do texto que ele está se referindo a alguém maior que o rei de Tiro. Então ele diz, ele usa a imagem desse rei para se referir a alguém que era maior. E quais são as características desse personagem que é maior que o rei de Tiro? A palavra de Deus diz que ele era o sinete da perfeição. Diz também que ele era sábio e formoso, bonito. Então presta atenção nesse tripé. Era alguém perfeito, inteligente e bonito. Agora, onde vivia esse ser que era perfeito, inteligente e bonito? E quem era ele? No capítulo 28 do livro de Ezequiel, versículo 14, nos traz essas respostas. O versículo 14 diz assim: tu eras querubim, tu eras um querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha quantas coisas interessantes aparecem nesse versículo. Primeiro, quem era esse ser? Era um anjo. Ele era um querubim. Querubins são anjos. É uma categoria de anjos que era muito próximo de Deus. Os querubins têm essa característica, né? Se você olhar para o santuário terrestre construído por Moisés lá no deserto, você vai perceber que no lugar santíssimo, lá estava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. E sobre a Arca da Aliança havia a imagem de 2 querubins. Isso indica que os querubins é uma categoria de anjo que vive bem ao lado de Deus, muito próximo de Deus. Esse querubim em especial, ele foi ungido. Essa palavra ungido traz, né, o sentido de que ele recebeu cargos, posições. A gente sabe que quando alguém é ungido, ele recebe cargos, né, funções em especial. Então estamos falando aqui de um anjo que recebeu cargos do próprio Deus. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, ou seja, nós sabemos que ele era um anjo que vivia no céu. Então, o início do pecado, por incrível que pareça, foi no céu. E foi através de um anjo que estava ao lado de Deus. Agora, como que era esse anjo, né? O capítulo 28 de Ezequiel, versículo 15, traz a seguinte informação: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Você percebeu que a palavra de Deus faz questão de apresentar que esse anjo era perfeito? Lá no versículo 12 fala que ele era o sinete da perfeição. E aqui no versículo 15, novamente nos lembra que ele era perfeito. Sempre ele foi perfeito, desde quando ele foi criado, até que um dia se achou iniquidade no coração dele. A palavra iniquidade aqui, ela traz o sentido de rebelião. Em algum momento ele se rebelou contra Deus. Agora, por que um anjo que era perfeito, poderoso, inteligente, bonito, por que ele escolheu se rebelar contra o seu Criador? A Bíblia diz que isso é o mistério da iniquidade. Nós não temos essa informação. O que levou esse anjo a se voltar contra o seu Criador? Então nós deduzimos que o orgulho, a cobiça,
Esses foram sentimentos que nasceram no coração dele e fizeram com que ele desejasse algo terrível. Qual era o nome desse anjo? Qual era a sua posição no céu, já que ele recebeu cargos, né? Já que ele foi ungido? Qual desejo ele criou em seu coração? Afinal, qual foi o pecado desse anjo? O profeta Isaías, ele lança luz sobre essas perguntas. Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações. Olha quantas informações aqui. Primeiro ponto, como era o nome desse anjo? E talvez você tenha pensado aí, o nome dele era Lúcifer. Pois bem, o nome Lúcifer, ele não aparece na Bíblia. Você sabia? Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar esse nome, Lúcifer. Ele não é um nome bíblico, não aparece na Bíblia. Você vai encontrar uma expressão que foi traduzida como esse nome. Esse nome Lúcifer, ele teve origem na tradição cristã. Essa concepção foi criada por Jerônimo, lá no quarto século depois de Cristo. Quando Jerônimo traduziu a Vulgata, que é uma versão bíblica na língua do latim, ali ele pegou esse texto de Isaías, né, e ele pegou a expressão estrela da manhã e ele traduziu como Lutíferos. Então, esse nome Lúcifer, ele surge dessa expressão, estrela da manhã, que foi traduzido por Jerônimo como Lutíferos. E nós sabemos que na língua, né, no latim, Lut é luz e feros é aquele que carrega ou aquele que transporta. Então a tradição cristã usou essa expressão para criar um nome próprio, né? De Lutíferos surgiu o nome Lúcifer, ou seja, anjo de luz ou portador da luz. Então, o nome Lúcifer, ele surge a partir de uma tradição, ele não é bíblico. Mas o que eu quero destacar aqui? O personagem é bíblico, ele é real. Um anjo se levantou contra o seu Criador. E esse anjo que se levantou contra o seu Criador, ele tinha um tripé. Que tripé? Ele era perfeito, sábio, inteligente, né? E bonito, formoso. Em algum momento da sua existência, ele criou o desejo de se rebelar contra Deus. Agora, qual foi o desejo que ele criou em seu coração? Nós já vamos abordar esse assunto. Mas antes, outro ponto interessante é que no versículo 12 termina dizendo: Tu que debilitava as nações. Novamente traz à nossa mente a ideia de que ele tinha uma posição elevada no céu. Então ele era um anjo que recebeu cargos, ele foi ungido por Deus para governar as nações. Então nós cremos que se houvesse uma hierarquia celestial, ele seria o quarto nessa posição. Por quê? Os três primeiros, né, seriam a Trindade e em seguida viria esse anjo. Ele mandava nas cortes celestiais. E em algum momento da sua existência, ele se rebelou contra o seu Criador. E qual foi o pecado que ele criou em seu coração? No livro de Isaías, capítulo 14, no versículo 13 e 14, diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Presta atenção agora. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi o desejo que esse anjo, né, conhecido como Lúcifer, criou em seu coração? Ele quis ser semelhante a Deus.
Em qual sentido? Imagina as cortes celestiais, todo o universo, né, que foi criado por Deus, todos os seres criados por Deus, adorando a Deus como Criador. Lúcifer presenciando essa cena. Então, em algum momento de sua existência, ele quis receber essa adoração. Quando a Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, a adoração, que deve ser conferida unicamente a Deus, ele cobiçou essa adoração para ele. E ele dizia: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Me assentarei na congregação dos santos e serei semelhante ao Altíssimo. O grande tema do grande conflito é a questão da adoração. A quem nós estamos adorando? Então, em algum momento, um anjo criado por Deus decidiu se colocar em oposição a Deus. E ele cobiçou o trono de Deus. Ele quis a adoração que era devida unicamente ao nosso Criador. No livro de Ezequiel, capítulo 28, no versículo 17, nos traz uma informação muito poderosa. Ezequiel 28, versículo 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O interessante aqui é que muitas pessoas pensam assim: se Deus criou esse anjo, e se ele se levantou contra Deus, por que Deus não destruiu logo ele lá no céu? Porque Deus permitiu que ele fosse lançado para a terra, né, como diz o texto aqui, diante dos reis te pus. Pois bem, imagina que no céu aconteceu um movimento, na linguagem humana, né, um movimento político. E de repente, aqueles anjos que conheciam somente Deus como líder, eles escutam um anjo que era próximo de Deus e que mandava neles dizer para eles assim: tá vendo aquele lá que está sentado no trono? Ele não é tão justo assim. Se vocês me colocassem como o líder de vocês, eu seria muito mais justo do que ele. Eu governaria muito melhor do que ele. E ali começa a ser lançada a semente da dúvida no céu. Deus, claro que ele sabia o que estava acontecendo. Inclusive, Deus sabia que esse anjo um dia se levantaria contra ele. Mas Deus, ele não vai contra o seu caráter. Todas as criaturas criadas por Deus, elas, para serem criaturas que amassem de coração, elas precisavam ter o livre-arbítrio. E Deus não iria colocar um livre-arbítrio limitado, porque senão não seria. Então Deus, mesmo sabendo o que iria acontecer, permitiu que esse anjo existisse. E quando ele se levanta contra Deus, Deus não podia exterminá-lo ali, naquele momento, porque a semente da dúvida havia sido lançada no céu. Então o que Deus fez? Deus o expulsou do céu, a gente vai ver logo a seguir, e Deus também deu para ele um lugar para ele governar, ou a possibilidade desse lugar para ele governar. Quando diz diante dos reis te pus, então Deus falou assim: então tá, você vai governar aí por algum período, né? E todos vão ver quem de fato você é. Então hoje nós temos a capacidade de discernir qual é o governo justo de fato, né? Mas a gente vai adiante para entender melhor. Por conta do sentimento que nasceu no coração desse anjo, a palavra de Deus vai dizer que houve uma batalha no céu, uma guerra no céu. No capítulo 12 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 7 diz:
houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, por conta desse desejo que brotou no coração desse anjo, a Bíblia diz que houve uma verdadeira guerra no céu. Por quê? Porque os seres celestiais eles se dividiram em dois grupos. Um grupo permaneceu fiel a Deus. Está lá no livro de Salmos, capítulo 148, né? E Deus possui anjos valorosos em poder, aqueles anjos que se submetem às suas ordens e cumprem as suas leis. Esses escolheram permanecer fiéis a Deus. Agora, aqui mesmo no capítulo 12 do Apocalipse, a gente percebe aí que 1/3 dos anjos criados por Deus, eles aceitaram, né, essas suposições de Satanás, desse anjo que estava ao lado de Deus. Então a tradição cristã diz que o nome desse anjo era Lúcifer, e que quando ele foi expulso do céu, ele recebe o nome de Satanás. Então esse nome, Satã, né, ele aparece na língua grega, lá no original, e ele traz ali a ideia de o acusador, né, aquele que acusa. Então, quando ele é expulso do céu, ele recebe esse nome. Mas por que ele é expulso? Porque ele se levantou contra Deus. E aí começa uma batalha no céu. Esses dois lados, né, que se levantam, os anjos que ficaram a favor de Deus, os anjos que ficaram contra Deus, começam uma batalha. E então Lúcifer é expulso do céu. Ele é lançado para a terra. E aqui na terra a palavra de Deus vai dizer que ele estava restrito a um lugar em especial. Ele estava restrito, né, ao jardim do Éden. Ele ficava ali restrito às proximidades da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se Adão e Eva houvessem permanecido fiéis a Deus, nós hoje não conheceríamos o mal. É tanto que no capítulo 2 de Gênesis, né, a gente não vai ler esse texto porque toma muito tempo, mas no capítulo 2 diz que Deus ele avisou o casal. Deus ele disse assim: vocês podem comer todos os frutos que há no jardim, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então nunca foi plano de Deus que nós, seres humanos, sofrêssemos, adoecêssemos, ficássemos doentes, morrêssemos. Nunca foi plano de Deus. Deus criou o ser humano para viver em um mundo justo. E a palavra de Deus diz que antes do pecado, o mundo criado por Deus era perfeito. Todo o universo vivia em harmonia com seu Criador. Mas no capítulo 3 do livro de Gênesis, eu convido você a ler esse texto comigo. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então nós percebemos aqui que quando a serpente começa o diálogo com a mulher, ela começa usando a palavra do próprio Deus. Porque Deus disse para o casal: vocês podem comer todos os frutos do jardim, menos o fruto do conhecimento
do bem e do mal. E quando a serpente começa o diálogo, ela inverte as palavras de Deus para poder seduzir a mulher. E ela diz: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhum fruto do jardim? E a mulher responde: não, não foi isso que Deus disse. Deus disse que nós podemos comer todos os frutos do jardim. Nós só não podemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse que no dia que nós comermos, morreremos. Então, no versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, nós temos pela primeira vez o ser humano tendo contato com a mentira. O versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Você percebe aqui que quando o pecado entra no mundo, Satanás ele transferiu o desejo que ele tinha em seu coração para o coração da mulher? Porque ele disse para ela assim: não, está errado. Certamente você não morrerá. E tem mais. Deus disse que no dia que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão. E você será como Deus sereis. Ou seja, o pecado que ele criou em seu coração lá no céu, lá em Isaías diz, né? Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele queria ser como Deus. Agora ele diz para a mulher: não, com certeza você pode comer do fruto que você não vai morrer. E quando você comer do fruto, você será como Deus. Então o mesmo desejo que ele havia criado em seu coração, agora ele transmite para o coração da mulher. E ali entra o pecado no mundo. Aquele fruto ele não era venenoso, é tanto que a mulher comeu e ela permaneceu viva. Aquele fruto também não era uma maçã, ou nós não temos essa informação se era uma maçã, né? Hoje muitas pessoas dizem: mas a Eva comeu a maçã lá no Jardim do Éden e por isso que entrou o pecado no mundo. A Bíblia não fala que era uma maçã. A Bíblia não fala que fruto era especificamente. Só diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o fruto em si não era venenoso. Mas o que causou então a entrada do pecado no mundo? O que gerou o pecado foi a desobediência a Deus. O ser humano fez um mau uso do livre-arbítrio, assim como os anjos fizeram também, né? Parte dos anjos fizeram mau uso desse livre-arbítrio e acabaram se rebelando contra Deus. E o ser humano seguiu o mesmo caminho. Infelizmente, o pecado entrou no mundo. E quando nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, assim como a morte, né, entrou pelo pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou por um único homem, por Adão. Adão, ele escolheu se rebelar também contra Deus, porque ele escolheu desobedecer a Deus. Mas eu volto a afirmar que nunca foi plano de Deus que o ser humano sofresse. E a maior prova disso é que Deus deu para os seres humanos todas as informações necessárias para que eles continuassem fiéis a Deus. Deus poderia ter colocado aquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal em um cantinho lá longe, afastada do jardim. E aí hoje as pessoas diriam assim: o homem pecou por quê? Porque não sabia direito qual que era a árvore. Estava lá longe, afastada.
entre tantas outras, e por isso o ser humano cometeu o pecado. O culpado é Deus. Com certeza diríamos assim. Mas Deus colocou essa árvore bem no centro do jardim. A Bíblia diz que ela estava no centro. Eu creio que era uma árvore muito grande. Chamava muito a atenção. E Deus fez isso por quê? Para deixar bem claro para o ser humano qual era a árvore e qual era o fruto que ele não poderia comer. O fato do pecado não está em comer, em degustar o fruto, mas sim em passar por cima de uma ordem de Deus, em desobedecer a Deus. Por conta da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E aí no capítulo 6 do livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado entrou no mundo por um homem e junto com o pecado entrou a morte. E tudo que nós conhecemos de ruim no mundo hoje, tudo isso veio como consequência da desobediência a Deus. O pecado trouxe a morte, trouxe o sofrimento, trouxe as enfermidades. O mundo, desde então, vem passando por um processo de degradação. O mundo vem sendo destruído automaticamente por conta do pecado. Tantas coisas ruins que nós vemos no mundo hoje, na atualidade, nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Mas Deus permitiu por conta do livre-arbítrio, por conta do direito que Ele deu para o ser humano de escolher. A palavra de Deus diz que o pecado entrou por um único homem. E muitas pessoas dizem assim: Deus é injusto. Porque por que nós precisamos pagar pelo pecado que Adão cometeu? Se o pecado entrou por um homem, que esse homem pagasse, não todos. Mas a Bíblia diz também que nós só seremos libertos do pecado por causa de um único homem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Um único homem divino, porque Cristo é Deus. E Ele escolheu se tornar homem justamente para nos salvar da consequência do pecado, da morte eterna. Então, assim como o pecado entrou por um só homem, ele também será destruído por um só homem, por Cristo Jesus. Mas como esse não é o nosso tema de hoje, eu quero destacar para você que o pecado ele teve origem no céu. Ele começou através de um anjo que era muito próximo de Deus. Estava no santuário celestial, no Monte Santo de Deus. Esse anjo criou em seu coração o desejo de ser semelhante a Deus. A adoração que nós devemos dar a Deus, esse anjo cobiçou para ele. Eu quero que você guarde essa informação. Esse anjo desejou ser semelhante a Deus e ele quis receber a adoração que é devida unicamente ao Criador. Por quê? Porque o tema do grande conflito entre o bem e o mal, no centro desse grande conflito está a adoração. Esse é o centro do grande conflito. A quem nós iremos adorar? Esse anjo, ele começou uma rebelião no céu. A Bíblia diz que houve uma batalha no céu, uma guerra, e ele acabou sendo expulso para a terra. Então eu quero destacar aqui que esse personagem, ele é real. Nós lutamos contra um inimigo real. Muitas pessoas duvidam da existência de Satanás, porque ele tenta se passar como um ser fictício. O mal está no coração do homem. Essa é uma verdade. Mas o mal não nasceu no coração do homem sozinho, por si só.
O mal nasceu no coração desse anjo. E ele passou esse pecado, né, transferiu esse mal para o coração do homem. Como nós vimos aqui no estudo. Onde vive esse anjo hoje? A Bíblia diz que ele foi lançado para a terra, né? E lá no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 7, lá diz assim: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, você vai encontrar essa informação. Onde vive esse anjo hoje? Ele vive aqui na terra. Ele é um personagem real. E não só ele, porque a Bíblia fala que ele foi expulso para a terra e ele arrastou 1/3 dos anjos do céu com ele. Esse 1/3, você consegue imaginar a quantidade? A Bíblia fala que Deus criou milhões de milhões e miríades de anjos. É um número incalculável. E desse número incalculável, 1/3 foi enganado por Satanás e foi lançado para a terra junto com ele. E são os demônios que nós conhecemos hoje, né? São os anjos maus, os anjos caídos. O apóstolo Paulo ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. Ou pelo menos deveríamos lutar contra ele, né? Porque muitas pessoas se colocam a favor dele. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, lá diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós lutamos contra um inimigo real, pessoal. E esse inimigo real, ele é mais poderoso do que nós, muito mais forte, muito mais inteligente, e ainda nós não podemos nem sequer vê-lo. Você acha que nós teríamos alguma chance contra esse inimigo? Nós só estamos de pé. Nós só levantamos todos os dias pela manhã e respiramos o ar puro porque o nosso Deus nos protege. A Bíblia diz que enquanto esse inimigo anda ao nosso derredor, lá no Salmos capítulo 34, versículo 7, lá diz que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor. O inimigo anda ao derredor, mas o anjo do Senhor anda ao nosso redor, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus, na sua infinita misericórdia, ele permite que o mal esteja no mundo. Mas, em última instância, quem governa o mundo é o nosso Deus. Satanás, quando enganou Adão, ele conquistou o título, né, de governante desse mundo. Porque Adão era quem era para administrar o planeta. Mas ao ser enganado, ele passou esse título para Satanás. E é tanto que o próprio Cristo vai dizer que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas Deus, ele deu limites para ele. A gente vê, por exemplo, que quando ele foi tentar Jó, né, Deus estabeleceu ali limites. Porque se não houvesse limites, todos nós estaríamos destruídos por completos. Esse é o intuito de Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Nós sabemos que na profecia, né, a palavra mulher, ela representa igreja.
Então, quando o inimigo de Deus se viu atirado na terra, e ele viu que Cristo havia ressuscitado e voltado ao céu, ele então volta todas as suas forças contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. E a intenção dele é destruir esse povo. Por quê? Porque o povo de Deus escolheu ser fiel a Deus. E ele odeia quem é fiel a Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ao se referir aqui ao ladrão, ele está se referindo ao próprio diabo, ao próprio Satanás. E ele diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando Satanás foi lançado para a terra, ele foi lançado para estabelecer o seu governo aqui. Mas para isso, ele precisava passar por cima da autoridade de Adão. Ele precisava enganar Adão. Então ele veio para roubar, porque ele roubou o trono, roubou a posição que Adão tinha de governante desse planeta. Ele veio para matar, porque quando ele introduz o pecado no mundo, junto com o pecado entra a morte. E ele veio para destruir, porque junto com o pecado, toda a perfeição que havia, toda a harmonia que havia no universo, porque todas as criaturas adoravam e serviam a Deus, essa harmonia foi quebrada, foi destruída. E desde então o pecado vem reinando nesse mundo. Mas a promessa de Deus é que Jesus, ele viria também a essa terra. Embora o pecado veio para destruir tudo, Jesus ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vida que Jesus deseja para o seu povo, uma vida plena. Nunca foi plano de Deus que nós sofrêssemos, que nós vivêssemos nesse mundo de lamúrias que nós vivemos hoje. Mas o ser humano, por conta de suas escolhas erradas, ele escolheu se voltar contra Deus. Mas Deus, sendo um Deus amoroso, ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos perdoar. E ele escolheu se entregar em nosso lugar. E foi por isso que Jesus veio a essa terra. Então Deus, ele não é um Deus injusto, porque pelo correto seria Deus destruir o homem lá no Éden. Deus havia avisado o homem para não comer daquele fruto. E se o homem morresse ali instantaneamente, Deus não seria injusto, porque o homem foi avisado. Deus é um Deus de justiça. E é tanto que, por sua justiça e seu amor, ele escolheu se colocar em nosso lugar. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O diabo é um inimigo destruído. É um inimigo derrotado, na verdade, né? Porque ele será destruído quando Cristo voltar a essa terra no final do milênio. Mas nós lutamos contra um inimigo que já foi derrotado. Cristo ele já saiu vitorioso sobre o diabo. Quando Cristo morreu naquela cruz, todo o universo pôde contemplar de fato quem é o inimigo de Deus. Ali ele pôde apresentar o seu caráter para o universo. E hoje ninguém tem mais dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus é um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que se colocou em nosso lugar para que, mesmo nós desobedecendo a Ele, nós tivéssemos a possibilidade de alcançar a salvação. Não se esqueça do texto que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir.
mas Jesus veio para que todos nós, Jesus veio para que você que está assistindo essa mensagem tivesse o direito de vida eterna. Jesus deseja que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus. Agora nós conhecemos toda a origem do mal. O mal começou no céu, através de um anjo que escolheu se rebelar contra seu Criador. Houve uma batalha no céu, esse anjo foi expulso para a terra, o ser humano foi seduzido e acabou também cometendo pecado contra Deus, porque desobedeceu a Deus. Mas Deus escolheu nos amar e Ele vai nos amar eternamente. Por isso Jesus veio a essa terra. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que esse sentimento de gratidão faça com que você se aproxime de Jesus, abra o seu coração a Ele. Somente através de Jesus nós temos a oportunidade de salvação. Que Deus abençoe a sua vida e que você entenda que Deus é um Deus justo. Ele nunca desejou que nós vivêssemos essa vida de sofrimentos e de lamúrias. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. E eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor por deixar em Sua palavra essas revelações. Agora nós podemos entender, Senhor, o tamanho do Seu amor. Nós podemos entender o quanto o Senhor é justo e misericordioso. Porque mesmo nós, escolhendo nos voltarmos contra o Senhor, mesmo assim o Senhor escolheu nos amar. E assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, também por um só homem o Senhor tirou ou irá tirar o pecado do mundo. Nos ajuda, Senhor, a escolher estarmos do Teu lado. Nos ajuda a, mesmo em nossas fraquezas, nós escolher entregarmos a nossa adoração nas Tuas mãos. Abençoa cada um que está assistindo essa mensagem e que nós possamos verdadeiramente buscar a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje nós conhecemos a respeito da origem do mal. E nós sabemos agora tudo o que aconteceu para que hoje o mundo estivesse como está. Que nós possamos cada vez mais, cada dia mais, nos aproximar do nosso Deus e entender que Ele é um Deus amoroso. Que Deus abençoe a sua vida. Graça e paz do Senhor Jesus.